Você já se sentiu perdido? Sabe quando a vida parece não ter rumo? Quando as coisas não vão bem, e parece que o peso do mundo está sobre seus ombros, e tudo ao seu redor está tão escuro, que você não consegue ver uma saída. Eu sei, essa sensação de estar sozinho é uma das piores. Você olha ao redor, tenta se distrair com as coisas do dia a dia, mas a dor dentro de você não desaparece. Aquelas perguntas, aquelas dúvidas que rondam sua mente. Por que estou aqui? O que estou fazendo com a minha vida? Será que existe alguma esperança para mim? E no meio dessa angústia, o medo cresce. O medo de estar perdendo tempo. O medo de que, no fim, a vida não tenha um propósito real. E o mais assustador, o medo de que talvez você não esteja preparado para o que vem depois. O que acontece depois da morte? Eu sei que você já se perguntou isso. E esse é o maior medo que muitos carregam sem nem perceber. O medo do desconhecido, do vazio, da sensação de que algo maior está te observando, mas você não sabe o que é, nem como se proteger disso. Mas, e se eu te disser que esse medo, essa dor, essa sensação de perda, tem uma solução? Uma solução tão poderosa que pode mudar tudo. Eu sei que, no fundo, você está cansado de procurar respostas e se sentir vazio. Eu sei que você quer mais do que apenas sobreviver. Quer viver com propósito, com direção. E é exatamente isso que vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te contar sobre uma pessoa que venceu tudo o que você tem medo. O medo da dor, o medo da morte, o medo do vazio. Essa pessoa é Jesus Cristo. E ele é o centro da história. Ele é a resposta que você tanto procura. Você vai descobrir, passo a passo, como a história dele vai direto ao encontro da sua dor. Como ele não apenas entende a sua luta, mas tem o poder de transformá-la. E o melhor, ele já pagou o preço por tudo o que você teme. Não fique aí sentado no escuro, esperando algo mudar sem saber o que fazer. Eu vou te mostrar a solução que pode colocar fim à sua busca e acender a luz no fim do túnel. Continue comigo, porque a resposta que você precisa está bem aqui. E ela vai te libertar. Imagina por um momento que o Criador do Universo, aquele que fez o céu, as estrelas, o mar, as montanhas, decidisse visitar o mundo que ele mesmo criou. Mas não como um rei poderoso em um castelo, cercado de guardas e joias brilhantes. Nada disso. Ele escolheu vir de uma forma totalmente inesperada. Nasceu num lugar simples. Num estábulo. Sim, onde os animais dormem. O lugar tinha cheiro de feno e de terra. E sua primeira caminha foi uma manjedoura, uma espécie de caixote onde os animais comiam. Isso mesmo. O Filho de Deus, o Rei do Universo, nasceu entre vacas, ovelhas e cavalos. Esse foi o jeito que Jesus chegou ao mundo. Mas por quê? Porque desde o começo, ele queria mostrar uma coisa, que o amor verdadeiro não se exibe, não precisa de ouro, nem de trono. O amor de Deus é humilde. E Jesus era a prova viva disso. Agora, imagina uma criança crescendo com o coração mais puro que você pode imaginar. Ele ajudava os pais, conversava com os vizinhos, fazia perguntas que ninguém sabia responder, e desde pequeno, já mostrava que havia algo diferente nele. Ele não fazia milagres ainda, mas o jeito dele de olhar para as pessoas, de se importar, de ouvir, já tocava quem estava por perto. Jesus é chamado de o Filho de Deus. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não era só mais um profeta, ou só mais um homem bom que apareceu por aí. Ele era a própria presença de Deus, aqui, com a gente. Deus decidiu andar no nosso chão, sentir o nosso frio, conhecer a nossa dor. Jesus sentia fome, sono, alegria, tristeza. Ele riu, chorou, abraçou. Ele viveu como a gente, mas nunca fez nada de mal. Nenhum erro, nenhuma maldade, nenhuma mentira. E mesmo assim, ele não se afastava dos que erravam. Pelo contrário, se aproximava dos que ninguém queria por perto. Conversava com os excluídos, os pobres, os doentes, os pecadores. Gente que era evitada por todos, mas não por ele. Porque Jesus sabia que todo coração merece ser curado. E que o amor é o único que consegue fazer isso de verdade. Em uma de suas caminhadas, por exemplo, ele viu um homem com lepra, uma doença terrível,
que fazia as pessoas serem isoladas, rejeitadas. Mas Jesus não teve medo. Ele tocou no homem. Sim, tocou. Algo que ninguém fazia. E disse: Eu quero. Fique curado. E o homem ficou. É por essas e tantas outras que Jesus foi, e é, chamado de Filho de Deus. Porque só alguém cheio do amor divino, só alguém vindo do alto, poderia agir assim. E talvez o mais bonito de tudo, ele não veio para julgar. Ele veio para restaurar. Ele não disse: você é muito ruim para estar perto de Deus. Ele dizia: vem como você está. Eu estou aqui por você. Jesus nos mostrou como é Deus, com gestos, com palavras, com olhares. Ele é o Filho de Deus porque veio direto do coração do Pai, para mostrar para mim e para você que o céu nunca esteve tão perto. Você já ouviu essa palavra antes? Messias. Parece nome de alguém muito importante, né? E é mesmo. Na verdade, pro povo judeu, o Messias era a promessa mais esperada de todas. Durante séculos, os judeus, que são o povo de onde Jesus nasceu, viveram com o coração cheio de esperança. Eles liam os livros antigos, as profecias, os escritos sagrados, e todos falavam de alguém que viria. Um escolhido. Um libertador. Alguém enviado por Deus para restaurar tudo o que estava quebrado. Para trazer justiça, paz e um novo começo. Esse era o Messias. Só que, com o passar dos séculos, essa expectativa foi crescendo e ganhando formas diferentes. Muitos começaram a imaginar o Messias como um guerreiro forte, montado num cavalo branco, pronto para derrotar os inimigos de Israel, acabar com o Império Romano, levantar um novo trono, um rei humano, com espada na mão e poder nos olhos. Mas, quando Jesus apareceu, ele veio de um jeito totalmente diferente. Ele não estava em cima de um cavalo. Estava a pé, caminhando entre as pessoas. Não usava coroa de ouro. Usava uma de espinhos. Não gritava ordens. Ele sussurrava verdades. E o trono que ele conquistou foi uma cruz. Jesus era, sim, o Messias. Mas não o tipo de Messias que as pessoas estavam esperando. Ele não veio para tomar o poder dos homens. Ele veio para curar o coração deles. E isso confundiu muita gente. Alguns perguntavam: mas se ele é mesmo o Messias, por que anda com os pobres, com os pecadores? Outros diziam: o Messias deveria nos libertar de Roma. Ele não faz isso. E muitos, simplesmente não conseguiram enxergar quem ele realmente era. Mas tinha uma coisa que não dava para negar. Tudo o que Jesus fazia, tudo o que ele dizia, batia perfeitamente com as profecias. Ele nasceu no lugar certo, da forma certa, na linhagem certa. Curava, ensinava, amava, exatamente como os antigos textos diziam que o Messias faria. Certa vez, uma mulher encontrou Jesus num poço. Ela era rejeitada, solitária, cheia de marcas da vida. Eles conversaram, e no meio daquele papo, ela disse: eu sei que um dia o Messias vai vir. E Jesus olhou bem nos olhos dela e disse com carinho: sou eu. Eu que estou falando com você. Essa cena diz muito. Porque Jesus não gritava quem ele era. Ele revelava com amor. Ele deixava que as pessoas descobrissem, aos poucos, pelo toque, pelas palavras, pelo olhar. Ser o Messias não era sobre fama ou glória. Era sobre sacrifício. Era sobre entrega. Era sobre amar até o fim. Jesus é o Messias porque ele cumpriu cada promessa feita lá atrás. Não com força bruta, mas com um amor tão profundo, que transformava tudo ao redor. E ainda transforma. A morte de Jesus, o sacrifício na cruz. Jesus sabia desde o começo que o caminho que ele estava trilhando não seria fácil. Ele curava, ensinava, perdoava, fazia o bem. Mas, mesmo assim, muitos começaram a odiá-lo. Por quê? Porque ele mexia com tudo. Com as regras, com os poderosos, com os religiosos da época que se preocupavam mais com a aparência do que com o coração. Jesus expunha a hipocrisia com palavras simples. Ele dizia a verdade olhando nos olhos. E isso incomodava. Então, começaram a conspirar contra ele. Um dia, um dos seus próprios discípulos, Judas, decidiu traí-lo. Por 30 moedas de prata. 30 moedas por aquele que valia mais que todo o ouro do mundo.
Na noite da traição, Jesus estava orando em um jardim chamado Getsêmani. Ele sabia o que estava por vir. Ele sentia medo. Suor misturado com sangue escorria de sua testa. E mesmo assim, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Logo depois, soldados chegaram com tochas e armas. Levaram Jesus como se fosse um criminoso perigoso. E a partir daí, tudo aconteceu rápido e de forma cruel. Foi julgado de forma injusta. Humilharam, casperou, chiquitito. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Bateram, zombaram, disseram: se você é o rei, salve-se. Mas ele não respondeu com ódio. Ele permaneceu, em silêncio. Carregaram uma cruz pesada até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. E ali, entre dois ladrões, cravaram suas mãos e pés com pregos e o levantaram. A cruz de madeira se tornou o trono do amor. Enquanto sangrava, Jesus olhava para quem o machucava e orava por eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. No momento mais escuro, quando o céu se cobriu de trevas, ele gritou: Este consumado. E com isso, entregou sua vida. Mas presta atenção. Jesus não foi morto. Ele se entregou. Foi uma escolha. Um sacrifício. Um ato voluntário. Ele carregou o peso de todos os erros do mundo. Os meus. Ou essas. Para que a gente nunca mais precisasse viver longe de Deus. A morte de Jesus não foi o fim. Foi o começo. A ressurreição, a vitória sobre a morte. Depois daquele dia escuro no Gólgota, Jesus foi tirado da cruz. Seu corpo, sem vida, foi colocado num túmulo cavado na rocha. E uma pedra enorme foi rolada para fechar a entrada. Soldados foram colocados ali para vigiar. Ninguém poderia chegar perto. Tudo parecia acabado. Seus amigos estavam em choque. Os discípulos, com medo. As pessoas que tinham acreditado nele, agora choravam sem entender. O Messias tinha morrido. Mas o que ninguém sabia é que o céu estava preparando o maior milagre de todos. Na manhã do terceiro dia, algo incrível aconteceu. Algumas mulheres foram até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Era um costume da época. Mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida. O túmulo, vazio. E ali, um anjo apareceu e disse as palavras mais lindas e inesperadas da história. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Imagina o choque, a alegria, o medo misturado com esperança. Jesus estava vivo. Pouco tempo depois, ele começou a aparecer. Primeiro para Maria Madalena, que chorava perto do túmulo. Ela achou que era um jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo nome, ela reconheceu. Era Jesus. Depois, apareceu aos discípulos. Mostrou as marcas nas mãos. Comeu com eles. Conversou. Abraçou. Andou com dois deles por uma estrada. E eles só perceberam quem era quando ele partiu o pão, como fazia antes. E mais pessoas o viram. Mais de 500 testemunhas relataram: Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E essa vitória não foi só dele. Foi por mim. Por você. Ele provou que o amor é mais forte do que a dor. Que a vida é maior do que a morte. E que nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz que ele trouxe. A ressurreição é o coração do cristianismo. Porque se Jesus venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa na nossa vida. Ele não ficou no túmulo. Ele vive. E até hoje, continua transformando vidas, curando corações e trazendo esperança onde parecia não haver mais nada. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, dá para entender por que Jesus é o centro do cristianismo, né? Mas ainda assim, talvez a pergunta fique na mente de muita gente. Por que Jesus? Porque tudo gira em torno dele. A resposta está no próprio coração da história. Jesus não foi só um grande mestre. Não foi apenas um profeta. Não foi só um homem bom que fez milagres. Jesus foi, e é, Deus em forma humana. Ele veio até nós, viveu entre nós, sentiu o que sentimos, chorou, riu, teve amigos, sofreu, amou. E quando foi até a cruz, ele carregou o peso de cada erro,
cada falha, cada dor da humanidade. Mas ele não ficou na cruz, nem ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E essa ressurreição selou tudo, confirmou tudo, mostrou que a morte não tem a palavra final. É por isso que Jesus está no centro, porque ele é a ponte entre nós e Deus. É o caminho de volta para casa. É a verdade que liberta, e a vida que nunca acaba. Quando um cristão ora, ele ora em nome de Jesus. Quando alguém busca perdão, é em Jesus que encontra. Quando alguém se sente perdido, é em Jesus que encontra direção. Ele está no centro porque é através dele que tudo faz sentido. A Bíblia inteira aponta para ele. A fé é se firma nele. É a esperança nasce dele. E o mais lindo é que ele não está distante. Jesus está próximo. Ele não é uma ideia. É uma pessoa viva. E está sempre com os braços abertos, pronto para receber, curar, restaurar. Não importa quem você é, de onde veio, o que fez ou o que carrega no coração. Jesus olha para você com amor e diz: venha como está. Eu te conheço. E ainda assim, eu te amo. Esse é o centro do cristianismo. Não é uma religião pesada, cheia de regras frias. É um relacionamento vivo com um Salvador real. Jesus não veio para fundar uma religião. Ele veio para reconectar corações com o Pai. Veio para mostrar que o céu é acessível, que o amor é possível, e que nunca estamos sozinhos. E agora, você já sabe, Jesus Cristo não é só uma história do passado. Ele é a resposta para tudo o que você sente, tudo o que você busca. Ele é a luz que dissipa a escuridão, a esperança que quebra o medo. E o melhor de tudo, ele está sempre ao seu lado, pronto para te guiar. Mas aqui vai o que você precisa saber. A história de Jesus não terminou na cruz. Ela continua hoje e continua com você. Você precisa ficar atento, porque tudo o que ele fez foi para você ter uma chance de viver diferente. E a escolha é sua. Você decide se vai aceitar essa luz ou continuar perdido na escuridão. Lembre-se, Jesus não está distante. Ele não está esperando você ser perfeito. Ele está esperando você dar o primeiro passo na direção dele. E quando você faz isso, ele te acolhe com os braços abertos. A escolha está nas suas mãos, e agora você sabe a verdade. Então, fique atento, porque essa história não é só sobre o que aconteceu no passado. Ela é sobre o que pode acontecer agora na sua vida. E acredite, o melhor capítulo da sua vida pode começar hoje. Se você sentiu que algo dentro de você foi tocado, não ignore. Jesus está chamando, e você pode começar essa jornada hoje mesmo. E lembre-se, ele não vai te deixar sozinho, porque a história dele continua, e você faz parte dela.